Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do verso 15 em diante. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do verso 15 em diante. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só transgressão veio julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por meio de um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que produz vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça, para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos e te engrandecemos. Neste momento eu invoco o poder, a presença do Teu Espírito Santo, para nos trazer a iluminação da Tua Palavra. Ora vem, Senhor Jesus Cristo, assuma os nossos sentidos e pregue a remanescente cristã Filadélfia, pregue a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala acerca do Teu reino, nos traz ensinamento de edificação, nos traga ensinamento de exortação, constrói em nós, Pai Santo, alicerces que vão glorificar o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda força opositora das trevas, todo impedimento do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, que parta em retirada, que a mensagem possa glorificar o Teu reino, glorificar o Senhor Jesus Cristo, e assim, por meio da mensagem e da ordenança que o Senhor Jesus Cristo nos deu, essa mensagem possa construir o propósito do Deus Altíssimo na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra possa produzir salvação, porque ela tem todo o poder, porque provém daquele que tem todo o poder. Ó Senhor Jesus Cristo, usa a minha vida, humildemente eu coloco os meus sentidos à Tua inteira disposição. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Amém. Que palavra poderosa essa que nós lemos aqui. Se nós entendermos Romanos, a epístola aos Romanos, nós compreenderemos o sentido da nossa vida e o motivo pelo qual o nosso Deus teve que intervir na pessoa do Senhor Jesus Cristo e assim oferecer-se em sacrifício por cada um de nós na cruz do Calvário. Muitas vezes nós ouvimos os pastores pregando e em frases tão curtas que são pronunciadas em questão de segundos, em milésimos de segundos,
não nos aprofundamos nestas frases, nessas frases que muitas vezes entram pelos nossos ouvidos e nos levam à perplexidade. O que isso representa? O pastor Fernando lá falou sobre justificação, o pastor Fernando falou sobre propiciação, o pastor Fernando falou em aplacar a ira de Deus. Será que Deus está bravo? Né? O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Será que eu tenho que fazer boas obras? Distribuir docinho para a criança, ajudar a velhinha a atravessar a rua? Será que quando eu faço uma coisa errada, eu tenho que fazer algumas obras boas para compensar aquela coisinha errada que eu fiz lá, que eu prejudiquei alguém na empresa? Então, às vezes nós ouvimos muitas frases, doutrinas, a palavra de Deus e ficamos um tanto que perplexos. O que isso representa na minha vida? Uma coisa é, resumindo em síntese, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse vindo ao mundo, este mundo de trevas, nós estaríamos desorientados. Porque o povo que foi incumbido de trazer a verdade de um Deus verdadeiro, de um único Deus, falhou em sua missão. Mataram o Filho de Deus. O povo judeus, assim foram chamados, a revelação de Deus veio a Abraão, e assim pelos clãs, pelas tribos, os patriarcas chegaram a Moisés, de Moisés a formação da nação de Israel, e a nação de Israel falhou em sua missão de pregar a palavra de Deus. E quando as profecias que foram entregues ao longo de todo esse processo, os patriarcas, os profetas judeus, para os profetas israelitas, se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, a raiz de Davi, eles não conseguiram compreender a letra, não conseguiram compreender a profecia, poucos perceberam. É aqueles a quem o Senhor Jesus Cristo disse, né? Bem-aventurados os pequeninos, porque a eles foi revelado o reino dos céus. Então, poucos judeus, uma gama de judeus, e hoje nós, gentios, somos privilegiados de compreender, de estar vivenciando esse reino. O Senhor Jesus Cristo, quando veio à terra, ele disse: é chegado a vós o reino dos céus. Então o reino foi implantado. Então logo ali João Batista começou a preparar o caminho, que ele nasceu 6 meses antes do Senhor Jesus Cristo, começou a preparar o caminho do seu primo, o Senhor Jesus, que é o Deus encarnado. O reino já estava instaurado. Nós vemos que, conforme a palavra do reino estava sendo difundida, essa palavra já começou a promover o quê? Salvação, livramento. Isaías 61 começou a se cumprir. Os olhos começaram a se abrir do povo de Deus, de alguns, né? Dos fariseus, de muitos não se abriu. Eles começaram a contemplar a verdade. Eis aí o filho de Davi, eis aí aquele que tem todo o poder, o Filho do Deus Altíssimo. Ele tem poder de ressuscitar mortos, ele tem poder de curar a cegueira, cura até leproso, expulsa demônios, dá ordem aos demônios, e os demônios são afugentados. Então os olhos começaram a se abrir, e o ensinamento mais profundo, porque ele é a própria verdade, a própria santidade de Deus inserida na lei. Os fariseus, por inveja, por orgulho e ostentação da posição que tinham na religiosidade, no judaísmo, não compreenderam a verdade. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse àqueles hipócritas doutores daquela época: vocês não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar, porque vocês são incapazes de compreender que Moisés falou acerca de mim. E eu estou aqui cumprindo a lei de Moisés. Eu não vim revogar a lei de Moisés. Eu não estou transgredindo a lei de Moisés. Eu estou cumprindo a lei de Moisés. Se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Eu estava na visão de Isaías, eu estava nas visões de Ezequiel, eu estava nas visões de Daniel, e vocês não compreendem. Então, entender a importância da interferência do Senhor Jesus Cristo aqui na história humana, nós vamos entender que este Deus Altíssimo muito amou e Ele não nos abandonou nas dificuldades da vida.
talvez você tenha tido um aborto, você passou por um aborto, talvez você passou pela perda de um emprego, talvez você esteja passando por endividamentos, talvez você esteja passando pela dor de traições no ambiente de trabalho, às vezes dentro de casa. São diversos os problemas. Quando vemos que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, Ele também passou por toda a sorte de problemas, Ele não foi isento de nada. Veja que você que possa ter passado por uma situação de aborto, veja que quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, Herodes, por ciúme, ciente de que havia nascido um rei que haveria de impor um reino eterno, ele deu ordem para assassinar todas as crianças de 2 anos para baixo, para matar aquele que haveria de impor o reino eterno. Como disse o profeta, Raquel vai chorar a morte dos seus filhos e não será consolada, não terá quem console. Então terrível foi para as mulheres, as mamães, naquela época, quando viram seus filhos assassinados. Então, nunca coloque a culpa em Deus quando você estiver passando pelas dificuldades e pelas lutas. Mas em Cristo Jesus, como nos ensinou a Pedro, glorificai a Deus nas lutas, nas dificuldades, nas perdas, nas abstenções, resistindo às tentações, submetidos a provações. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a mesma força, o mesmo poder que capacitou o Senhor Jesus Cristo a vencer este mundo, esse poder está sobre você. Quando refletimos as consequências do pecado, os desdobramentos do pecado na terra, como eu disse na introdução deste culto hoje, quem peca, peca contra si mesmo e contra o seu próximo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, assim nos diz Romanos 3:23. Depois venham em casa toda a epístola aos Romanos, que vai mostrar a terrível condição da natureza humana. Talvez quando olhamos lá para trás e podemos ver em notas arqueológicas as abominações que os gentios praticavam, sacrifícios de criança, pedofilia, zoofilia, orgias sexuais, bebedice, culto aos ídolos. Talvez nós aqui na casa de Deus fiquemos um tanto espantados e possamos até pensar, os homens evoluíram e não praticam tais coisas. Isso que você pensa, que um dos sinais que estão presentes e patentes nos dias de hoje e que denotam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo são as mesmas práticas de Sodoma e Gomorra praticadas em antros secretos, em clubinhos herméticos. Veja que até hoje, dentro das instituições de ensino, algumas coisas abomináveis por alguns educadores estão sendo praticadas. Então não fique espantado com a sodomia lá do passado, a cidade de Sodoma e Gomorra que foi destruída. O mal não acabou ali. Muito pelo contrário, o diabo levantou novos agentes de partidos políticos que praticam as mesmas abominações. Então vemos que a maldade se encontra nos dias de hoje. E quando nós olhamos para o mundo, pensamos como o mal será detido, como o mal será de uma vez por todas banido da face da terra. E quando vemos que a Bíblia vem nos demonstrar que este mundo jaz no maligno, talvez a gente fique até desesperançoso. Talvez até a gente sem Cristo, quando não conhecia o Senhor Jesus Cristo, tentasse por força. Eu vou aumentar o meu nível intelectual, vou fazer algumas disciplinas religiosas aqui e vou ser uma boa pessoa. Existem algumas religiões que desenvolvem a disciplina ética, moral, com abstenções e amortecimentos da carne, como talvez algumas religiões tragam essa proposta aí no budismo, no hinduísmo ou no shintoísmo, né? É comum vermos lá na Índia uma pessoa só com uma sunga encardida, repleto de sujeira, jogado no chão com esterco de vaca no corpo, e a pessoa acredita que se abstendo de tudo
nessa terra, ele vai amortecer o seu instinto carnal e assim ele vai atingir lá o nirvana numa condição esotérica e assim se aperfeiçoar dentro da lei do karma, do ciclo de reencarnação. Como eu já afirmei isso várias vezes, eu não quero pagar karma, eu não quero voltar nessa terra nunca mais. Eu quero morar, ver a face do meu Deus, que homem nenhum jamais viu, quero morar com Ele eternamente. Eu quero o reino que foi proposto pelo Senhor Jesus Cristo. Eu quero habitação eterna, porque este mundo não tem mais nada a oferecer para mim. Eu não quero voltar aqui em processo de reencarnação, em hipótese alguma. Então o homem, por mais que tente disciplinar a sua carne para não pecar contra si e nem contra o seu próximo, ele não vai pecar. Recente, pouco tempo atrás, uns 3, 4 anos, eu estava vendo um grupo de budistas, eles se dizem tão pacifistas, mas eles com golpes de karatê, brigando lá contra um outro grupo de uma outra ramificação do ocultismo, lá do espiritismo. Olha que coisa interessante. Não são tão pacifistas, mas por que aprenderam defesa pessoal e lutam karatê, kung fu lá contra o outro grupo, né? Interessante. Então o homem jamais encontrará mérito em si mesmo para alcançar a salvação. Por mais que ele tente. Já citei aqui Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, roubou 167 milhões, alcançou tantos escalões dentro das ciências jurídicas e é um criminoso. Então vemos, você confia em muitos advogados aí? Eles fazem até vista grossa para criminoso, o cara já foi condenado lá em mais de 33 processos, mas eles continuam buscando uma brecha na lei para tentar absolver aquele criminoso que já foi condenado. Você acredita na justiça dessa terra? A própria justiça dessa terra está explícita em pecado. As próprias leis são distorcidas da verdadeira ética. E quando nós contemplamos toda essa maldade, nós vemos que tudo isso é a consequência do pecado. Os pecadores destituídos da verdadeira consciência de Deus, da verdadeira moral de Deus, exercendo posições, funções, cargos, pecando contra si, pecando contra as pessoas, trazendo tristeza, trazendo morte, trazendo destruição. Veja algo interessante. Contraste os seres humanos e as posições que eles exercem e a maldade assim conflagrada por eles em contraste com a lei de Deus. Veja em Romanos capítulo 5, verso 20. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Talvez seja difícil para você interpretar essa passagem, mas aí eu vou mostrar para você como Deus amou o mundo ao ponto de entregar a lei. Quando Deus entrega a sua lei, os 10 mandamentos, lá para Moisés, no Monte Sinai, nós vemos Deus entregar algumas regras, algumas legislações, uma constituição da sua santidade, da sua moral, da sua integridade perfeita para alguém que era mediador, Moisés, que estava ali em jejum, em santificação, e que nem mesmo o próprio Moisés, que falava face a face com Deus, poderia vivenciar. Quando olhamos a lei que vem do coração de Deus, que é o padrão de Deus, nós entendemos que é um padrão que para os nossos limites humanos é impossível de se alcançar. Eu não consigo viver a lei de Deus. Eu estava fazendo a conta de quantas Bíblias, que sempre vai surgindo uma versão nova de Bíblia, eu leio aquela Bíblia inteirinha, né, as novas versões, né? Estou aí cumprindo as minhas metas. Né? Quanto mais eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, mais eu vejo que sou pecador. O apóstolo Paulo, quando escreveu Romanos, assim diz Hernandes Dias Lopes, um grande estudioso dos nossos dias, que quando Paulo escreve Romanos é o homem atingindo o ápice do conhecimento teológico. É o pico Everest do conhecimento de um homem com relação a Deus.
E o homem vai vendo que quanto mais ele conhece a Deus, mais ele é pecador, mais ele é, a lei de Deus, a santidade de Deus vai constrangendo o homem e vai mostrando: você não tem condição alguma de salvar. Então entendemos que a lei de Deus, a lei que representa o caráter de Deus, ela foi concedida ao homem simplesmente para que o homem entendesse o que é certo e o que é errado. Isto agrada a Deus e isso entristece a Deus. Ou seja, padrões de regra. O Espírito que assim levou Moisés a receber ali aquele decálogo, aquela lei, é o mesmo Espírito que está nas nossas vidas. E ele age no nosso espírito humano que gera vida e nos faz compreender, nos faz ter essa noção de ética. Isso é certo, isso é errado. Eu não posso roubar, eu não posso praticar isso, não posso fazer isso, isso afetará o meu próximo, isso vai entristecer aquela pessoa, eu não posso usar essas palavras, senão eu vou magoar aquela pessoa. Está entendendo? O Espírito Santo que provém de Deus, que gerou a lei, que representa o próprio Deus, age no nosso espírito e fornece a ética. Quando ele fornece a ética para a nossa vida, automaticamente nós que somos a imagem e semelhança de Deus e que possuímos um Espírito, não estamos isentos de estar destituídos da presença de Deus. Porque nenhum vai ser tido. Todos pecaram. Todos, por possuirmos a essência de Deus para a vida, que é um Espírito, sabemos o que é certo e o que é errado. Todos, todo aquele que faz coisa errada, ele sabe que está errado. Veja nas coisas mais simples possíveis. Se você não está entendendo o que eu estou dizendo, veja aquela criança. A mamãe fala: não mexa nesse vaso. Eu vou lá para a cozinha. Não é para mexer aí. Você achou aquele vaso bonitinho, a criança achou o vaso bonito, mas não é para mexer aí. A criança fica impressionada com as figuras entalhadas no vaso e fica ali querendo mexer. E a vovó e a mamãe sempre falam: não mexa aí, não mexa aí. Mas a criança espera a oportunidade da mamãe e a vovó afastar-se ali da sala, e a criança vai lá, mexe e quebra o vaso. E aí depois tenta esconder, né? Pega os cacos, esconde debaixo de algum gabinete, debaixo da mesa. A criança sabe o que é certo e o que é errado. Por que a criança sabe o que é certo e o que é errado? Não se esqueça disso. Eu não sei quais os critérios que o nosso Deus vai utilizar, mas grandes e pequenos, grandes em idades, elevados em idade, elevados e diminuídos em idade, vão comparecer diante de Deus para serem julgados. Então as crianças também sabem o que é certo, o que agrada aos pais e o que entristece aos pais. A desobediência é algo terrível. A desobediência está interrelacionada com o pecado. E quando vamos ver a consequência do pecado, a matriz, como se originou o pecado, esse texto que nós lemos nos traz toda essa elucidação. Veja que ele contrasta o primeiro homem que pecou com o homem perfeito, o próprio Deus. Como eu disse, o homem, por mais que estude, o homem, por mais que busque conhecimento acadêmico, esotérico, religioso, ele não consegue se aperfeiçoar. Ele sempre vai pecar contra ele mesmo e contra o próximo. Por isso a necessidade do Filho do Deus Altíssimo se manifestar na carne para destruir e desfazer as obras do diabo. E aí nós vemos que Paulo aqui, em resumo, ele vai demonstrar isso. O pecado entrou no mundo por um homem, mas por um homem perfeito, esses pecados são apagados. Mas pastor Fernando, eu participei da ceia, aí naquele momento o senhor pediu para a gente ficar 3 minutos confessando ali os pecados, antes de tomar a ceia. Eu pedi perdão, mas na segunda-feira eu pequei de novo. Isso gera algo terrível na nossa mente. Enquanto nós, seres humanos, estivermos nessa terra, nós estaremos inclinados ao pecado. Por quê? O mesmo veneno da serpente que infectou Adão foi transferido e estendido a todos nós. Você já viu lá aquele milionário que montou lá
aquela série, milhões e milhões de dominós e fez aqueles efeitos, o derrubamento. Um dominó. Empurrou um dominó e foi derrubando, e derrubando, e derrubando, derrubando. Até os dias de hoje, aquele efeito dominó do primeiro Adão que empurrou o primeiro dominó está afetando a todos nós, toda a humanidade. Porque todos nós, como disse o apóstolo Paulo, somos descendentes de Adão, o primeiro homem. Então o pecado, a inclinação para fazer coisas erradas, a propensão ao erro, de magoar, de furtar, de matar, as doenças, as enfermidades, nós vemos que enfermidades que assolaram numa família se estendem cronicamente, de pai para filho e vice-versa, numa simples varize. Algumas mulheres têm varize, transferem as varizes para as filhas e assim sucessivamente. Isso é uma consequência do pecado lá atrás. Né? Vemos que a mulher, tu pensavas que ia dominar sobre o homem, tu não vai dominar, ele te dominará. As dores do ciclo menstrual da mulher, as dores de parto, são consequências. Óbvio que teve toda uma promessa de reparação ao erro que a mulher assim conflagrou, né? Porque dela, da semente de mulher, assim fecundada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, haveria de vir o Senhor Jesus, que pisaria a cabeça da serpente e de uma vez por todas romperia a consequência do pecado. Mais uma vez, voltando a essa tônica de nós sermos pecadores e estarmos sempre em pecado, veja o Salmo 51, Davi, depois de ter adulterado, hein? O homem segundo o coração de Deus, após ter adulterado, cometido homicídio, ele confessa no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, restabeleça em mim o espírito reto. Ele fala, lava-me com isopo, lava-me com teu sangue, serei mais puro que a neve. O isopo e a escarlata carmesim era um pano vermelho, né? E ele pedia, Senhor, lava o meu caráter, lava a minha integridade, para que eu seja puro e tão alvo como a neve. Vemos que Davi nos traz um grande ensinamento. Os meus pecados estão sempre diante de mim. Então nós participamos da ceia, nos arrependemos, pedimos perdão, mas às vezes ou cometemos outros pecados, ou vamos praticar algumas reincidências do pecado. E é aí que entra o que Paulo quer dizer aqui no capítulo 5. A justificação. Como tornar uma pessoa justa? Quando você olha para a lei, como eu disse aqui, a lei expõe para você tudo que você é e a santidade de Deus ao qual você jamais conseguirá alcançar. E aí você fica constrangido. Vou desistir de ser crente. Não consigo me habituar, me adequar àquela cultura. Vou desistir. Voltei novamente, caí novamente na reincidência do pecado. Vou desistir. Não desista. Não desista. Paulo nos traz a esperança aqui nesse capítulo 5. Nós temos a justificação em Cristo Jesus pela fé. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, mentimos para nós mesmos. Primeira coisa, reconheça que você é humano. Reconheça os seus pecados. Reconheça as suas falhas. Como salmista, o meu coração não se alegra com o pecado. O que eu fiz de mal, Senhor, eu me entristeço. Eu não me alegro com o mal que eu fiz para mim e para o meu próximo. Confesse os seus pecados e o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Todas as vezes que você, de forma penitente, reconhece os seus pecados, o sangue de Cristo, pela fé, cobre a tua vida, cobre você dos seus pecados. E esse pecado que você confessou penitentemente, de forma arrependida, é imputado pela fé na crucificação do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo ali desfaleceu e morreu, automaticamente os seus pecados também foram mortos. Quando o Senhor Jesus Cristo foi sepultado, o seu pecado também foi sepultado. Vossos pecados perdoarei, dos vossos pecados não me lembrarei. Mas, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, Colossenses capítulo 3, você ressuscita em novidade de vida. 1 Coríntios 5, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
vida nova para você em Cristo Jesus. Isso se chama regeneração. É a capacidade de você se revitalizar, de se reorganizar pela obra do Espírito Santo no seu interior. Você já viu aquele filme lá da Marvel, lá? Aquele tal de Wolverine, que tem garras retráteis, né? Quando ele luta lá com o dente de sabre corta a pele dele, a pele do Wolverine se regenera. E ele está pronto para a batalha de novo. Aí eles se cortam, brigam, se batem ali. Ninguém consegue matar ninguém, porque, principalmente o Wolverine, porque ele tem essa capacidade regenerativa. Ou seja, o sangue eterno do Senhor Jesus Cristo, que produz vida. Não deu nem tempo de eu falar sobre isso na mensagem passada, né? A lepra, o tecido vai necrosando. Na lepra, o tecido, a pele, vai morrendo, porque a ausência de sangue. Sangue leva vida ao nosso corpo pelas ramificações, pelas veias. Ainda mais o sangue eterno do Senhor Jesus Cristo. Ele produz vida em nossa vida mortal. Quando nos banhamos do sangue de Cristo, e assim, ainda que a morte venha dissolver, fazer o nosso corpo humano expirar, nós vamos estender, o Senhor vai estender a eternidade às nossas vidas, porque nós fomos banhados, remidos, absolvidos no sangue de Cristo. Isso se chama justificação. Justificação remidora no sangue de Cristo, que nos absolve da condenação do pecado. Isso é muito importante. Imagine que o pecado, assim acumulado sobre a vida das pessoas, é como uma dívida. Já parou para prestar atenção que o dinheiro de uma pessoa vale bem menos quando contrastado com o dinheiro que você deve para um banco? O dinheiro de um maçom banqueiro vale 10, 15 vezes mais do que o seu dinheiro. Quando você pega R$1.000 emprestado de um agiota legalizado pelo Estado, que é o banco, você vai ver que o dinheiro dele vale muito mais. Se você cair na dívida rotatória ali de um cartão de crédito, 450% ao ano, você está numa situação difícil, né? Você vai cair no fisco. As instituições financeiras irão com toda a fúria requerendo o quê? O pagamento, a quitação daquela dívida. Olha que situação difícil. Imagine que, por mais que você tenha sido um pecador, você tenha cometido a pior atrocidade do mundo, não uma só, mas várias atrocidades, e que isso no banco que vai cobrar a dívida seja uma dívida que você não possa mais pagar. Aqui o apóstolo Paulo fala que esse Adão tinha essa dívida, uma dívida que era imensa e que passou de pai para filho. Essa dívida foi acumulando nos filhos. Coisa terrível. Nós somos esses filhos que temos essas dívidas impagáveis. Paulo fala que no sacrifício de um só, toda essa dívida que estava lá no banco foi paga. Aquela promissória de condenação que estava com a data determinada. Tal dia o pastor Fernando morre. E ele está com uma dívida grande, porque aqueles que pregam a verdade, os mestres, serão réus do mais duro juízo. Ele pecou e não confessou esse pecado. E por ser um mestre, por ser um pastor, a condenação dele é pior. Se ele não pedir perdão, não se lavar no sangue de Cristo, o diabo vem cobrar a dívida. O que acontece? Se eu pedir perdão dos meus pecados, o sangue de Cristo me cobre e a dívida é rasgada. Algo interessante, que o Senhor Jesus Cristo já ofereceu num só sacrifício a forma de pagar essa dívida que você tem, dos pecados que você já cometeu e que vai cometer amanhã. Ou seja, aquele que tem poder para pagar a tua dívida, já pagou lá atrás. As enfermidades que foram consequência do seu pecado, do vício de bebida, seja o que for, tudo isso já foi pago na cruz do Calvário. Algo maravilhoso. A justificação, esse pagamento de dívida que te torna justo, essa justificação remidora que apaga os teus pecados, te resgata do mundo das trevas, essas dívidas que você tem vai levar você para a condenação eterna. Atente para isso. Deixa Jesus Cristo pagar e apagar as tuas dívidas, apagar os teus pecados.
Então aqui nesse capítulo 5, ele vem expor isso. A ofensa, o pecado, o efeito dominó da transgressão, das enfermidades, da maldade que se conflagraram em todo o tecido social, são apagados por um só sacrifício. Adão transgrediu a lei oral de Deus. E qual foi a lei oral de Deus? Coma de todos esses frutos, Adão, do jardim. Cuide do jardim. Põe o nome nos bichinhos, põe o nome nas plantinhas. Mas naquela árvore que está no centro, você não vai comer. A árvore da ciência do bem e do mal. Se você comer, Adão, se você passar os limites, se você transgredir as minhas ordens, você vai morrer. E o que aconteceu com Adão? Transgrediu uma lei, uma exortação que ele deveria obedecer, e ele não obedeceu. E por causa desse pecado, todos os homens pecaram. Ah, pastor Fernando, mas ele pecou lá atrás, eu nem pedi para vir ao mundo. É por isso mesmo. Você não pediu para vir ao mundo. E Deus jamais quis impedir que você tivesse o livre-arbítrio. Quando você está pecando lá, Deus fica interferindo. Olha que eu estou vendo o que você está fazendo. Deus fala assim para você. Não, ele deixa você pecar. Deus fez assim com Adão. Olha, Adão, não põe a mão aí. Corre, vai lá buscar tua mulher que ela está pondo a mão na árvore lá. Deus fez isso? Não. Deus todo dia, no final da tarde, lá na virada, talvez às 18 horas, né? Ele ia lá encontrar com Adão. E aí, Adão? Onde tu estás, Adão? O que você fez de novo hoje? O que você descobriu entre os bichinhos que eu mandei você cuidar? Qual a plantinha nova que você descobriu aí, que eu mandei você pôr o nome? Né? Experimentou o sabor daquela árvore, né? Daquela fruta? Né? Deus buscava o relatório da gestão de Adão ali no paraíso. E de repente, nós vemos que Deus procura Adão. Veja que coisa terrível, né? O nosso Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas Ele pergunta, Adão, onde você está, Adão? Sabe, Deus sabia. Você está aí no mato escondido, né? Você descobriu que você está nu? Ou seja, Adão estava num estado de pureza e de santidade tão grande que ele não percebia que estava nu, né? Então Deus sabia de todas as coisas. Isso mostra que o nosso Deus não é um nazifascista. Ele não é um ditador, porque ele dá liberdade para você fazer as suas escolhas. Você não pediu para vir ao mundo. E você tem a liberdade de escolher aonde você quer passar a eternidade. Você já nasceu infectado. Ó. O que o salmista Davi disse? Ó, minha mãe me concebeu em pecado. Não é que a mãe de Davi lá tivesse em pecado. Não, não é isso. É que nasceu uma criança inocente, inclinada no processo da vida à condenação eterna. Todos pecaram. Toda alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Para que você não morra, você tem a oportunidade nessa manhã de escolher o caminho que vai te levar para a salvação eterna ou para a morte eterna. Por isso eu te trago a proposta da justificação. O que Adão conflagrou de mal na sua vida pode ser cancelado através da justificação, da obra redentora, resgatadora, que foi realizada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí paramos a pensar, a mensagem até aqui foi difícil, porque entendermos a consequência do pecado, que é a justificação, esta obra de Deus em tornar justo os filhos de Deus, sendo eles pecadores, pela fé, é um grande ensinamento, mas ele é complexo, né? E aí nós vemos qual o benefício de tudo isso? A justificação, esse ato de tornar os filhos de Deus justos pela fé, mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nos traz benefícios. A minha esposa aqui pela manhã, ela falou assim sobre tribulações que promovem intranquilidade, desassossego. A pessoa fica aflita quando os problemas surgem, não surgem? Quando as coisas saem do teu controle. Quando você faz uma coisa errada lá no seu ambiente de trabalho, e aí você vê que outros setores da empresa são afetados pelo erro seu, você fica numa situação difícil. Ou quando a pessoa está lá trabalhando no caixa do banco e dá uma diferença no caixa. A pessoa acabou, os problemas que a pessoa está passando, ó, deu dinheiro a mais para alguém lá e fica difícil. O banco, como eu disse, ele não perdoa. O banco vai querer aquele dinheiro de diferença que aconteceu, que ocorreu no incidente que ocorreu no seu caixa, né? Você perde a tranquilidade, você perde a paz.
Mas quando verdadeiramente nós temos um advogado que é justificador, que pagou a nossa dívida, ele é um verdadeiro irmão mais velho, um vingador de sangue, alguém que vai vindicar a tua causa se você foi ferido injustamente, como também vai justificar você. E ele promove a paz. Ele é o menino eterno, o rei eterno, o menino que vai nascer da virgem, mas ele é pai da eternidade, ele também é príncipe da paz. E aí no capítulo 5, verso 1, portanto, justificados pela fé, você é tornado justo pela fé, pela condição de crença no sumo advogado, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai te trazer paz. O pastor Fernando passou por uma traição terrível ano passado. Foi um golpe terrível de pessoas que diziam que me amavam. Deixaram uma dívida enorme para o pastor Fernando. Mas quando temos verdadeiramente esse sumo advogado que nos justifica, nós temos paz com Deus. Ou seja, Ele nos traz tranquilidade diante das gigantescas ondas que vêm para nos cobrir. As armadilhas que colocam no meio do caminho. As tramas diabólicas, as conspirações contra a nossa vida. Tem gente tramando mal. Tem gente com inveja dos seus bens. E essa inveja é terrível, ao ponto de desejar que você bata o carro, que teu casamento é um fracasso. A mulher tem uma inveja terrível do marido que você tem, né? Tem inveja terrível do marido que você conquistou, das posses que você tem, daquilo que você conquistou com muito trabalho. O diabo quer tirar o que você conquistou. Valoriza a tua casa, os teus bens. Não é para você ficar idolatrando tua casa, nem teu marido, nem tua mulher, mas para você entender que você foi colocado num patamar, você alcançou conquistas que muitas pessoas invejosas não têm condição de ter, porque também não creem no Deus que você serve. Somos justificados, tornados justos pela fé naquele que pode justificar, o Senhor Jesus. E isso nos traz paz. Isso nos traz paz até diante da morte. Pastor Fernando, eu creio em Jesus e estou doente. Não tem problema. Jesus pode curar você como médico dos médicos. E se você morrer, Ele também te ressuscita dentre os mortos. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a justificação pela fé nos traz, o quê? Sentimento de paz. Olha o benefício da justificação em Cristo, pela fé. Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Imagine os judeus exclusivistas, né? Os judeus exclusivistas diziam, só nós podemos entrar na presença do Senhor. O sumo sacerdote então se enchia de orgulho. Veja como Anás e Caifás, o sumo sacerdote, conspiraram contra a vida do Senhor Jesus, os invejosos. Só nós entramos lá dentro do lugar santíssimo no templo de Herodes. Somente nós, no dia da expiação, podemos entrar à presença de Deus. Veja que Paulo está dizendo aqui, por intermédio da justificação em Cristo Jesus, todos nós temos acesso agora. Acabou a festa, acabou o período de ostentação de Anás e Caifás. Lembra lá no templo de Herodes? Tinha o local dos judeus, dos levitas, onde só os levitas poderiam exercer, o lugar dos israelitas, dos filhos de Deus, e o lugar dos gentios. Os samaritanos eram odiados, ainda mais os israelitas, os samaritanos eram mais odiados ainda, né? Os gentios estavam de fora. Mas nós vemos que quando o Senhor Jesus Cristo oferece o seu sacrifício e a sua obra justificadora, o acesso foi aberto. O escritor de Hebreus nos ensina, entremos com ousadia. Olha, aquilo que os filhos de Deus tinham medo, quanto mais ainda os gentios, nós gentios, está aberto pelo sacrifício da carne de Cristo que imputou os nossos, foi incubadora dos nossos pecados. E o sangue de Cristo nos abre um caminho para adorar. Agora somos livres para adorar. Veja que fala aqui, por intermédio de quem obtivemos também o acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só, quando somos justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos uma esperança de ver a face de Deus, a glória do reino eterno de Deus, do reino incorruptível de Deus, da natureza perdida por Adão pelo pecado e de coisas eternas que não podem e não têm condições de serem descritas pelo meu falar, porque eu não encontro palavra.
para descrever aquilo que está reservado na glória para aqueles que são justificados, tornados justos pelo sangue de Cristo, pela fé. Veja outro benefício da justificação. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quando você é justificado em Cristo Jesus, você tem força, revigoramento, revitalização nas tribulações. Antigamente, alguns dos instrumentos primitivos para estar ali fazendo a debulha de alguns grãos era o chamado tribulum. Tribulum era um pedaço de tora de madeira bem grande, e nesta madeira existiam alguns cravos de metal ferroso, e quando o animal de tração puxava aquele tribulum, ele ia tirando a casca de alguns dos cereais que eram utilizados na alimentação. Arrancar a casca é difícil, né? Quando nós nos contrastamos com esses cereais que eram debulhados pelo tribulum, e aí que surgiu a palavra tribulação, né? Para arrancar a nossa casca é algo dolorido. Alguns por amor, né? Mais sensíveis ao Espírito Santo, eles vão se esvaziando e as cascas são arrancadas. Mas tem gente para desapegar é difícil, né? Nem com o comercialzinho lá da OLX, desapega. Não, o cara tá pegado à posição que ele ostenta, a boca suja dele, os hábitos impuros, as práticas imorais. Tem pessoa que não consegue. Aí tem que passar pela tribulação, né? Por isso que eu te falo, se você pela fé crê que você não vai passar na tribulação do tribulum, acredita que nós vamos ser arrebatados. Eu sou milenista, mas eu torço para que os pentecostais pré-tribulacionistas tenham razão. Nós não tenhamos que passar pelo tribulum, ou seja, arrancar essa casca da nossa vida, arrancar o Egito, arrancar a Babilônia do nosso coração. Eu não quero passar pelo tribulum, né? Se arrancar a casca, né? Eu quero estar perfeitinho, preparado como aquelas 5 virgens, cheia de azeite, cheia dos frutos do Espírito, para encontrarmos o mais rápido possível com o noivo. Já começamos a desfrutar da eternidade, a segunda etapa da eternidade, já o mais rápido possível. Nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação, o tribulum, produz perseverança. Por que Deus impõe a perda? Por que Deus impõe às nossas vidas, muitas vezes, a provação? É para tirar a casca. É para tirar esse apego, essa idolatria que temos. Às vezes, por meio do sofrimento, nós nos aproximamos da luz, do fogo de Deus, e a chama queima as impurezas. E nós nos constrangemos nos momentos de devocional, de adoração, porque a santidade de Deus vai nos envolvendo, o Espírito Santo vai nos envolvendo, e isso vai produzindo em nós aprovação e esperança, perseverança, ou seja, determinação. Você se aproxima da chama, vai se arrependendo, vai despojando o pecado, a presença vai te renovando, vai revigorando a tua perseverança, teu sentimento, porque na oração, de joelho dobrado, na persistência, em buscar o Consolador revela a vontade de Deus e você persevera. Que às vezes aquele homem que você está buscando, aquele homem de Deus lá, às vezes as amigas te desestimulam, aquele emprego naquela empresa, também as pessoas te desestimulam, você não tem condição. Você é o Davi fedido a ovelha, filho lá, você é um bastardo, você não tem... Não. Deus ensina você, por meio desses momentos de adoração, a criar perseverança. A perseverança desenvolve a paciência, porque na paciência você vai entender o tempo de Deus.